Capítulo 28. Divisão de mentores. Conceitos gerais. Seguimos nossa excursão pelo departamento de encarnação, sob a tutela de Simon, dessa vez em direção à divisão de mentores. Tendo em vista o contato prévio com o mentor Ezequiel, Simon considerou oportuno visitarmos tal setor. Assim, nos deslocamos externamente pelo conjunto de 10 edifícios que compunham o setor de encarnação, chegando finalmente à divisão de mentores. Acessamos o hall principal do edifício e logo nos deparamos com uma movimentada turba em busca de seus afazeres. Aqueles que concebem um plano espiritual apático e contemplativo, muito se equivocam. Em verdade, nesse lado da vida, as criaturas um tanto mais conscientes de seus deveres entregam-se devotadamente ao labor redentor. Entendem que apenas assim estarão sob os auspícios do Criador. E este, por sua vez, regozija-se verificando que seus desígnios tomam forma através de seus laboriosos filhos. Assistia à deslumbrante cena, almejando, brevemente, servir a alvorada celeste. Afinal, até então, encontrava-me ainda em posição de novato aprendiz, a compreender o funcionamento do complexo. Assim prosseguimos, pelo requintado salão principal, que apresentava altíssimo pé direito, tocando o teto da edificação. Víamos ao nosso lado os diversos andares do edifício, por onde dezenas de criaturas circulavam. O ambiente soava-nos deveras acolhedor e moderno. Ao nos acercarmos, uma das recepcionistas, por nome Iniari, polidamente nos interpelou, sondando nossas necessidades. Sejam bem-vindos, irmãos. Como posso ajudá-los em vossa estadia na divisão de mentores? Nosso guia Simon prontamente nos apresentou, explicando os objetivos de nossa incursão. Viemos em missão de aprendizado. Temos em nossa comitiva colegas que, pela primeira vez, visitam nossas instalações e preparam-se para, dentro em breve, assumirem incumbências em nossa cidade, sendo-lhes deveras proveitoso o contato com os diversos setores de nosso departamento de encarnação. Nobre motivação os traz aqui, redarguiu a recepcionista educadamente. Constantemente temos recebido aprendizes como eles. Tratarei de assisti-los nessa visita. Acompanhem-me pelo interior do edifício. Chamo-me Iniari, concluiu nossa irmã delicadamente. Iniari tomou a frente de nossa comitiva, composta por Simon, nosso guia maior no departamento de encarnação, além de Jade, Davi e Omani. Percorremos o vasto salão, naturalmente iluminado, recebendo em nossas frontes os cálidos raios solares, que generosamente penetravam as janelas translúcidas. As delicadas paredes vitrificadas do recinto permitiam-nos ainda vislumbrar a magnífica paisagem externa, repleta de jardins por onde algumas entidades perambulavam. Divisava também intenso movimento de estrangeiros a contactar seus mentores, em momentos prévios à sua encarnação. Foi então que, ainda ali no imenso pátio, Iniari viera a iniciar suas ponderações. Comecemos, companheiros, explicando-lhes o principal objetivo de nossa divisão de mentores. Nosso espaço dedica-se, essencialmente, a abrigar os mentores que, por sua vez, assistem os extraterrenos em suas empreitadas doravante na fisicalidade. Muitos deles moram em Renascer, entretanto, têm a opção de alocar-se em nossas dependências, dado que possuímos alojamentos especialmente projetados para eles. Com certeza são almas vividas, já tendo superado os principais vícios que levam os colegas menos experientes a falências encarnatórias, muitas delas graves. Sustentam, assim, valioso arcabouço ético-moral, conferindo-lhes a condição de verdadeiros sábios, profundamente conhecedores das leis universais. Trazem o coração trabalhado na fraternidade, no desapego e no desejo de beneficiar as criaturas. Dessa maneira, reúnem todos os atributos necessários para bem guiar nossos colegas de alhures. Somado a isso, importa considerar que estão afeiçoados às mazelas morais que ora assolam a comunidade terrestre. Entendem profundamente da alma encarnada, ainda envolta nas teias do materialismo, da egolatria e da subjugação pelas sensações mais vis. Portanto, são perfeitamente capazes de bem direcionar os extraterrenos que, embora sejam aquilatadas almas de elevada estirpe espiritual, ignoram ainda os pormenores do psiquismo enfermiço humano. E junto aos mentores, podem colher relevantes informações nesse sentido, contribuindo sobremaneira com o saneamento de tais mazelas morais
na esfera material. Além dessa questão, existem aspectos mais técnicos e operacionais que tais mentores desenvolvem, extrapolando o domínio dos extraterrenos. Seguiremos com mais detalhadas explanações à medida que nos aprofundarmos em nossa visitação, finalizou Iniari seguramente. Seguimos nossa instrutora rumo aos pavimentos superiores da divisão, tomando os elevadores de acesso. Descemos no último andar, em amplo salão, repleto de poltronas e sofás confortáveis, estrategicamente alocados, de modo a facilitar a interação aprazível entre seus participantes. De pronto, notamos algumas dezenas de criaturas em conversações agradáveis. Foi então que Iniari prosseguiu com suas explanações. Nesse espaço acontece o primeiro contato entre mentores e extraterrenos. Tal recinto fora projetado de modo a estimular um diálogo salutar entre as partes, a fim de que melhor se conheçam e permutem informações relevantes. O contato é essencial para a construção de um elo afetivo entre eles, de modo que, sem o mesmo, teríamos dificuldades na execução do programa existencial projetado. Geralmente não constatamos dissonâncias entre as entidades, em virtude da madureza consciencial que carregam. Compreendem, espontaneamente, a nobre missão que encabeçam e buscam, devotadamente, servir aos desígnios excelsos de nosso Pai. Portanto, tal recinto transforma-se em salutar espaço de convivência de amigos, irmãos em nosso Criador, que alegremente o servem e deleitam-se com tal função. Concluiu Iniari meigamente. Assistíamos às criaturas trocando experiências de modo calmo e despreocupado. Muitos estrangeiros estavam ali presentes. Iniari quis se aproximar de uma dupla em interação, de modo que explanassem suas experiências. Então, educadamente interpelou os companheiros e pediu que nos aproximássemos de ambos. E assim iniciou. Jade e Savi, nossos aprendizes, esses companheiros iniciam seu contato para a experiência futura na densidade, concordaram em explicar como se dá a aproximação de ambos. Eu e Jade simpaticamente os saudamos e aguardamos para ouvir as explanações de um experiente mentor ali presente, por nome de Kir. Olá, companheiros! Permitam-me contribuir com o aprendizado de vocês, asseverou Kir de modo cortês. Tenho mentorado alguns colegas extraterrenos em suas empreitadas na crosta. Atualmente, 2 irmãos encarnados encontram-se sob minha tutela e preparo a encarnação da nobre Vaênia, irmã das estrelas, em estadia pelo complexo Alvorada Celeste. Iniciamos nossa aproximação ainda hoje, e estou a transmitir-lhe um bocado de minhas vivências como mentor. Nossa conversação tem sido amistosa. Vaênia está tranquila e anseia participar desse glorioso projeto. Junto ao departamento de triagem, tenho examinado suas qualidades espirituais, e, pelo visto, trata-se de criatura extremamente ligada ao belo e suas expressões. Diante disso, tenho considerado um projeto encarnatório que tangibilize a manifestação desses atributos, contribuindo sobremaneira com nosso planeta e mesmo com nossa colega, que vive seu esplendor espiritual ao exteriorizar essas sublimes capacidades. Sem dúvidas, seu consentimento é deveras importante, por isso tenho verificado junto a ela todas as minhas ponderações. Além das almas extraterrenas que oriento, já assisti irmãos de planos inferiores em projetos existenciais diferentes, mais focados na depuração de imperfeições morais. Nesses casos, não nos é facultada uma encarnação com maiores liberdades, respeitando os prementes resgates kármicos que tais criaturas devem realizar. Panorama deveras distinto dos extraterrenos, verdadeiramente ricos quando o assunto são méritos espirituais, sendo-lhes possibilitadas encarnações com maiores liberdades e facilidades, disse-nos Kir detalhadamente. Vaênia, uma bela estrangeira, calmamente nos observava, acompanhando o raciocínio de nosso mentor. Conforme ele falava, concordava com suas ideias e simpaticamente se expressava. Kir então cordialmente prosseguiu. Essa é somente a primeira fase de nosso processo, um diálogo fraterno e descompromissado, buscando sondar a intimidade de nossos mentorados, essencialmente suas aspirações de manifestação na matéria. Vencida a etapa inicial, prosseguimos com as demais tarefas no departamento de encarnação, como, por exemplo, a busca por comunidades que careçam das faculdades ofertadas por nossos irmãos, junto ao departamento de triagem. Temos também a procura por receptores habilitados,
e os treinamentos nos laboratórios. Sem nos esquecermos ainda dos cursos da universidade, bem como as incursões de aprendizado na crosta. Concluiu Keir. Tão logo concluiu seus raciocínios, tratei de sanar as dúvidas que me assolavam, questionando Keir. Tal processo pré-encarnatório é demorado, companheiro. Percebo que são muitas etapas a serem vencidas e organizadas. Perguntei curioso. Tal questão depende de múltiplos fatores, asseverou Keir resolutamente. Um deles, e talvez o principal, refere-se aos receptores. Sabemos que muitos fizeram compromissos conosco nesse sentido, todavia, a influência cultural a que estão submetidos pode, em muitas ocasiões, desviá-los de seus deveres. Alguns optam, por exemplo, por não ter filhos. Outros estarão sobremaneira absortos na vã busca materialista, não verticalizando seu pensamento até nosso plano, dificultando-nos a influenciação. Inúmeros são os fatores que podem atravancar nossos trabalhos. Portanto, importa considerar que, invariavelmente, cumpriremos com nossas responsabilidades, como os treinamentos, a especialização na universidade, o preparo psicoemocional, entre outras atribuições. Entretanto, dependemos do outro lado, representado pelos receptores, e quanto a eles, não possuímos maiores garantias. Sendo assim, o tempo dispendido na seleção e preparação dos receptores pode variar demasiadamente. Finalizou Keir pacientemente. Percebia, a partir de suas ponderações, as incertezas presentes na etapa pré-encarnatória, principalmente em razão das instabilidades apresentadas pelos receptores encarnados, fato que me facultava maior entendimento sobre esse intricado processo pré-encarnatório. Submerso em minhas profundas divagações, fitava lá fora um belo painel formado pelos edifícios do departamento de encarnação, podendo ainda divisar mais ao longe a colossal arquitetura do complexo Alvorada Celeste. A vista convidativa certamente em muito contribuía para a produtiva interação de todos os presentes, avaliava. Retornando do devaneio, fui surpreendido por Iniari, que logo complementou calmamente como a finalizar nossa interação com a dupla. Examinem, portanto, colegas, que esse primeiro contato é leve e descompromissado. Sumariamente, ambas as partes se conhecem e passam a estabelecer os primeiros vínculos de afinidade, que perdurarão por toda a jornada terrena dos estrangeiros. Gostaria de agradecer a Keir e Vaenia por suas valorosas contribuições. Que Deus encaminhe vosso glorioso projeto encarnatório, concluiu Iniari em tom amistoso. Assim, calorosamente, nos despedimos de ambos, dando prosseguimento à nossa excursão de aprendizados pelo edifício.